sejam todos bem-vindos ao Clube do Livro. Hoje nosso tema será Anatomia do Coração Normal. Eu sou Letícia Nakamura Kubata, R2 em Cardiologia Pediátrica, e essa apresentação faz parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Vamos então falar sobre a anatomia do coração. Antes de adentrarmos ao complexo mundo das cardiopatias congênitas, a gente precisa primeiramente entender como é a anatomia cardíaca normal, para daí poder compreender quais são as alterações presentes em cada uma dessas cardiopatias. Vamos conhecer melhor, então, as estruturas desse importante sistema, que consiste não apenas no coração em si, mas em diversas estruturas que podemos analisar de uma maneira sequencial, segmentar. Então, nessa aula, nós iremos abordar sobre o mediastino, o pericárdio, a topografia externa, grandes veias, os átrios, as válvulas atrioventriculares, os ventrículos, as válvulas semilunares, as grandes artérias, a circulação coronária e o sistema de condução cardíaco. Vamos então agora começar sobre o mediastino. Vamos entender, a gente precisa entender onde o coração e os grandes vasos estão localizados. Então, eles ocupam essa região do meio do tórax, num espaço chamado de mediastino. E quais são as estruturas que fazem fronteiras anatômicas com essa região? A gente tem, então, aqui anteriormente, em azul, o externo e suas costelas adjacentes. Posteriormente, nós temos a coluna vertebral e também as suas costelas adjacentes. Agora, lateralmente, temos as pleuras parietais. E superiormente, nós temos o plano, né, da primeira costela, e inferiormente nós temos o diafragma. Além disso, o mediastino, é, ele é dividido também em 4 regiões. Então, aqui nessa região medial, nessa região central, nós temos o coração. Na parte superior está encontrado o arco aórtico. Aqui na parte posterior, nós encontramos a aorta torácica descendente. E o que a gente não pode esquecer é também que dentro do mediastino a gente tem outras estruturas além do coração e dos vasos. Nós temos o esôfago, a traqueia, os brônquios, o timo, os linfonodos e os nervos autonômicos, o ducto torácico e também os pequenos vasos. Em relação, então, à posição cardíacas, a posição cardíaca, temos que o ápice cardíaco, normalmente ele é direcionado para a esquerda, de uma forma anterior e inferior, e ele, então, é chamado de levocardia. Um detalhe interessante é que em recém-nascidos, a direção apical ela fica mais horizontal do que em crianças e adultos. Nessa imagem, por exemplo, nós temos, então, a representação de um coração normal, sobreposta a uma radiografia frontal do tórax, no qual o coração ele fica, né, nessa estrutura medial, sendo que 2/3 do seu volume fica posicionado à esquerda e 1/3 fica posicionado à direita. Uma importante mensuração que a gente pode fazer é o chamado índice cardiotorácico. Ela é uma medida que é utilizada pela radiologia para avaliar o tamanho relativo do coração em relação à caixa torácica. E ele é calculado dividindo, então, a largura máxima do coração, né? Quando a gente traça uma linha perpendicular ao plano aqui do diafragma. Então, é em relação à largura máxima do coração dividido pela largura máxima da caixa torácica. E esse índice cardiotorácico, ele pode variar conforme a idade e conforme as condições clínicas do paciente. O índice aumentado, ele pode indicar uma ampliação do coração, quando está presente na insuficiência cardíaca, congestiva, ou pode ser apenas devido à variação da idade do paciente. Geralmente, a relação cardiotorácica normal é de até 60% ou menos para recém-nascidos e de 50% ou menos em crianças e adultos. Então, aqui nas imagens retiradas do livro do Moss, temos uma radiografia de tórax, né, da região postero-anterior e o tamanho relativo da silhueta cardíaca nessas 3 imagens. Aqui em A gente tem um coração de um recém-nascido de 2 dias. Aqui em B, a gente já vê uma criança de 3 anos, então a gente vê que a área cardíaca fica um pouco maior se comparada à caixa torácica. E aqui em C, nós temos a radiografia de um homem de 30 anos. A gente já percebe que muda o padrão conforme a idade. Já em relação à posição das válvulas, elas podem ser vistas de maneira geral, conforme essa imagem que foi tirada do livro de Anderson. Então, em relação a uma projeção frontal, ao longo do eixo curto, dessa base ventricular, nós temos as 4 válvulas cardíacas. Primeiro, aqui em azul escuro, nós temos a válvula pulmonar, que é localizada superiormente e à esquerda, seguidas pela válvula aórtica,
válvula mitral e válvula tricúspide, sobrepostas em direção à parte direita e inferior do coração. Além disso, a gente vê nessa imagem, né, a aorta, ela fica numa posição central, conforme as outras estruturas do coração. Agora vamos então falar sobre o pericárdio. O pericárdio parietal, como a gente vê nessa primeira imagem, representa um saco resistente em forma de frasco que envolve o coração e se fixa ao longo dos grandes vasos, de modo que a aorta ascendente e o tronco pulmonar, eles são intrapericárdio, ou seja, eles ficam da parte interior do pericárdio. Dessa mesma forma, esses últimos 2 a 4 centímetros da veia cava superior também estão localizados dentro do saco pericárdico, assim como os trechos mais curtos das veias pulmonares, que vão estar aqui posteriormente, e da veia cava inferior. E entre essas duas camadas, dentro do saco pericárdio, a gente tem o chamado líquido pericárdio, que serve para lubrificar o coração e permitir seu movimento relativamente livre de atrito dentro do peito. Vamos então agora conhecer um pouquinho sobre o pericárdio parietal. Ele é composto então por uma camada externa fibrosa e uma camada interna serosa de células mesoteliais. E por conter pouco tecido elástico, o pericárdio fibroso ele não pode distender agudamente. E o que isso significa? Que se, por exemplo, acontecer um acúmulo rápido de líquido, seja de 200 ml, que for de um fluido pericárdico em adultos, o paciente já pode apresentar características hemodinâmicas de um tamponamento cardíaco. No entanto, se o contexto for um aumento crônico do coração, foi de uma incidência mais prolongada, como, por exemplo, que ocorre no crescimento normal do corpo ou com uma dilatação cardíaca crônica, esse estiramento, o crescimento do pericárdio parietal, ele ocorre gradativamente, pode acomodar um aumento de um volume cardíaco maior, que até, assim, em adultos a gente pode considerar até maior que 1 litro, dependendo de como foi essa evolução de um derrame pericárdico crônico. Já em relação ao pericárdio visceral, ou também chamado de epicárdio, ele cobre o coração, aqui, né, e as porções intrapericárdicas dos grandes vasos. Ele é formado por um delicado revestimento de células mesoteliais e um tecido adiposo subjacente também, bem como os vasos coronários, o nervo ao longo da superfície do coração. E uma característica é que o tecido adiposo, ele tende a se acumular nos sulcos atrioventriculares, que a gente vai ver depois em outras imagens. E tanto os sulcos atrioventriculares, como os interventriculares e os interatriais, ao longo da margem do ventrículo direito e também dos ramos coronários. Já aqui nas setas escuras, então, nessa imagem, a gente tem o que chamamos de reflexão pericárdica. Essa reflexão pericárdica é a junção entre a camada parietal e visceral. Agora, já aqui nessa seta em branco, a gente tem o ligamento de Marshall, que é um remanescente embrionário da veia cava superior esquerda. E já em relação aqui a essa estrutura ressaltada pelo asterisco, nós temos o chamado seio transverso, que é uma estrutura em forma de um túnel entre as grandes artérias anterosuperiormente e as paredes do átrio. Agora, nessa imagem, a gente tem um coração, então, mostrado de uma posição que o cirurgião vê em uma cirurgia, através de uma esternotomia mediana. Aqui a gente tem estruturas muito importantes que a gente precisa ter um cuidado, né? A gente tem que visualizar bem ela para evitar com que ocorra lesões durante a cirurgia. Então, cruzando aqui o mediastino, embutidos no pericárdio fibroso, nós vamos ter o nervo vagos e frênicos que vão percorrer cada lado do coração. Então, aqui apontado pela seta, né, nós vamos ter o nervo frênico direito e o nervo frênico esquerdo, e que eles ficam mais anteriormente. E aqui nós temos os nervos vagais, que são mais posteriores, né? Eles ficam próximos aos hilos pulmonares, e junto a ele também a gente tem aqui, ó, nós temos os nervos laríngeo recorrente, que passam em torno do tronco braquiocefálico, se for do lado direito, e próximo ao canal arterial ou do seu remanescente ligamentoso do lado esquerdo. Vamos agora conhecer então sobre a topografia externa. Então, aqui em vermelho, nós temos as chamadas câmaras esquerdas e em azul nós temos as câmaras direita. E externamente, os dois ventrículos eles vão ser semelhantes em tamanho, sendo que os átrios eles vão ser ligeiramente menores que os ventrículos. Só que embora os volumes internos das 4 câmaras sejam semelhantes. E ao longo da superfície do coração, a gente também consegue observar as artérias coronárias, no qual a gente vai ver mais detalhes para frente.
Em relação às grandes veias. Então, as veias jugular interna, né, aqui a veia jugular interna direita e a jugular interna esquerdas, elas vão se fundir e se fundem, né, a subclávia, desculpa, as veias jugular interna e a subclávia, elas de cada lado elas vão se fundir e vão dar origem à veia braquiocefálica. Aqui a gente tem a veia braquiocefálica direita e aqui a veia braquiocefálica esquerda. Essa veia braquiocefálica esquerda, ela também é chamada de veia inominada, e ela tem um comprimento cerca de 2 a 3 vezes maior do que se comparada à veia braquiocefálica do lado direito. E ela se situa, então, na parte anterosuperior do arco aórtico e dos seus ramos braquiocefálicos. Aí, ambas as veias braquiocefálicas, elas vão se fundir para dar origem à veia cava superior, que se encontra anterior à artéria pulmonar direita. Continuando, então, a gente tem também o sistema venoso ásico. Ele vai situar de cada lado da coluna vertebral. E o seu papel é realizar o retorno venoso das paredes do dorso, as paredes tóraco-abdominais, além das vísceras do mediastino. Ele é composto pelas veias ásigo, pela veia hemiásigos e pela hemiásigo acessória, como a gente pode perceber aqui nessas estruturas montadas aqui pelo laser. Já a veia cava inferior, ela recebe drenagem venosa sistêmica das pernas, das vísceras retroperitoneais e da circulação portal. E sua formação, ela é dada pela junção das veias ilíacas comuns direita e esquerda, recebendo as várias tributárias ao longo do seu trajeto, como as lombares, a lombar ascendente, a gonadal, as renais, suprarrenais, as frênicas inferiores e as hepáticas nessa região. Agora vamos falar sobre os átrios do coração propriamente dito, né, de cada câmara cardíaca, começando então pelo átrio direito. Então aqui, o átrio direito, ela é uma câmara que recebe o retorno venoso sistêmico através da veia cava superior e veia cava inferior, juntamente com o retorno venoso do próprio coração através do seio coronário, que nessa imagem não está mostrando, mas ela fica na parte interior. Esses canais, eles vão desembocar na porção venosa das paredes livres do átrio, como a gente vai ver na próxima imagem. E o átrio morfologicamente direito, ele tem algumas características. Olhando assim, de uma visão externa, a gente consegue caracterizá-lo pelo apêndice atrial direito. Ele tem algumas características específicas, então ele tem esse formato mais triangular, e aí aqui ele tem essa base mais larga e uma ponta romba, que vai ser diferente do apêndice atrial esquerdo, que eu vou mostrar mais para frente. Então, a parede livre do átrio direito, né, a gente consegue observar, a gente tem uma região posterior mais lisa, onde ele recebe as duas veias cavas, e tem uma aparência semelhante a uma veia, já que ela tem a mesma origem embriológica. Uma região anterior, ele também tem a região posterior, ela é mais lisa, e a anterior, ela é mais muscular. E aqui na imagem, a gente também consegue enxergar uma estrutura chamada de crista terminal, separa a porção trabeculada da porção não trabeculada. Nós temos também numerosos músculos pectíneos, que eles vão surgir da crista terminal e percorre assim como cristas paralelas ao longo do aspecto anterior da parede livre, e também ele é encontrado dentro do apêndice atrial, como a gente consegue ver nessa imagem. A seta aqui apontada, a gente tem a abertura do seio coronário na transição átrio-ventricular. E já em relação à parede septal, a gente tem o componente interatrial, que é essa primeira parte, que ela comunica entre o átrio direito e o átrio esquerdo, e o componente atrioventricular, que ele se comunica entre o átrio direito e o ventrículo esquerdo. Isso porque a válvula tricúspide, ela fica mais apical, né? Fica mais baixa do que a válvula mitral. Além disso, a porção interatrial, né, aqui então a gente tem o átrio aberto, ela é relativamente pequena, e a sua característica mais proeminente é a fossa oval. A fossa oval, ela é constituída por uma borda muscular em forma de ferradura, chamada de limbo, que forma um caminho para a condução internodal, e uma folha central de tecido fibroso fino, chamada de lâmina da fossa oval. Embriologicamente, essa lâmina da fossa oval vai representar o primeiro septo que se desenvolve, que é o chamado septo primo. E o limbo
representa o segundo septo que se forma, que é o septo secundo. O átrio direito também, a gente consegue observar a válvula de Eustáquio, que é uma prega de tecido junto ao orifício da veia cava inferior. E quando ela tem esse aspecto fenestrado, ela também é chamada de rede de Chiari, que é um remanescente, né, da válvula de Eustáquio. Na vida fetal, essa estrutura é importante porque ela direciona o sangue vindo da veia cava inferior para a fossa oval, para com que haja passagem de sangue do átrio direito para o átrio esquerdo. Aqui também tem uma outra estrutura que é muito importante a gente conhecer, que é o chamado trígono, triângulo, né, de Koch. Então, ele é formado em seu primeiro vértice aqui pelo tendão de Todaro, aqui na parte inferior pelo seio coronariano e nesse folheto, e esse lateral, que é o folheto septal da válvula tricúspide. E aqui tem uma estrutura no vértice superior do triângulo que a gente precisa conhecer, principalmente o cirurgião, para evitar com que possa criar um bloqueio, alguma arritmia posteriormente, que é o componente, nós temos então o nó atrioventricular, que é um componente do sistema de condução cardíaca. Então, ele fica localizado aqui no vértice superior do triângulo de Koch, o nó atrioventricular. Agora, então, a gente vai conhecer o átrio esquerdo. Então, só de bater o olho, a gente já consegue observar que ele tem uma estrutura diferente, assim, vista da parte externa. O átrio esquerdo, então, é a câmara mais posterior e ela recebe o sangue venoso pulmonar e é expulso através da válvula mitral para o ventrículo esquerdo. Essa câmara cardíaca é a câmara cardíaca localizada mais posteriormente e por isso ela acaba não contribuindo muito numa imagem frontal de um raio-x, por exemplo. E como característica, a gente tem então o apêndice atrial esquerdo, que aqui a gente já vê que é diferente do direito. Ele tem a forma mais alongada, essa extremidade digiforme, assim, semelhante a dedos, por vezes curva, e além de bordas chanfradas. Enquanto que o outro era uma base larga e uma ponta romba. Aqui a gente tem essa base mais estreita, com um aspecto digiforme. A musculatura trabecular, outra diferença, né, em relação ao átrio direito, é que a musculatura trabecular, do átrio esquerdo, ela vai se restringir apenas ao interior do apêndice atrial esquerdo e ele também não existe aquela crista terminal igual existia no átrio direito. O átrio esquerdo, a gente percebe que ele é mais liso, né? E ele tem um endocárdio mais espesso. E o teto dessa câmara, a gente encontra a desbocadura das 4 veias pulmonares que eu vou mostrar aqui na imagem a seguir. Então, aqui, como podemos ver, a gente tem uma musculatura trabeculada, né, restrita mais ao apêndice atrial esquerdo. E aqui por dentro, a gente vê que ele é mais liso. E aqui nessa imagem, a gente consegue, né, sobrepor ela e enxergar o que está localizado ao seu posterior, que é o átrio esquerdo, com a desembocadura das veias. Então, a gente tem a veia pulmonar superior e inferior esquerda e a veia pulmonar superior e inferior direita, como a gente pode ver aqui nessa imagem. E uma característica, né, uma curiosidade é que os átrios, além de toda essa parte anatômica, essa função de bombear o sangue, ele também tem uma outra função endócrina. Ele consegue fazer a liberação do peptídeo natriurético atrial por grânulos secretórios dentro dos seus miócitos. Então, quando há uma dilatação atrial, e essa função principalmente é do átrio direito, quando tem então uma dilatação atrial direita importante, ou uma insuficiência cardíaca congestiva, o sistema cardiorrenal ele vai ser ativado, esse sistema ele controla, né, a homeostase dos sódios e dos fluidos corporais, e quando ele é ativado, ele vai atuar aumentando a natriurese e diminuindo a resistência vascular. E o que vai gerar com isso? A gente vai ter a redução da volemia, redução da pressão arterial sistêmica e da pós-carga. Em relação agora às válvulas atrioventriculares, elas têm, então, a função de manter o fluxo sanguíneo unidirecional e também de separar eletricamente os átrios dos ventrículos. Então, temos como representantes a válvula mitral e a válvula tricúspide, que também apresentam características importantes, diferentes entre si. Então, aqui nessa imagem, novamente, a gente consegue ver, então, essa inserção mais apical, ou seja, mais baixa da válvula tricúspide em relação ao septo interventricular. A gente vê aqui, ó, a linha da mitral, ela é mais superior do que a linha da tricúspide. Outra característica, a gente tem aqui nessa primeira imagem em a válvula tricúspide, ela normalmente, ela possui 3 folhetos. Temos o folheto septal, o folheto anterior e o folheto posterior. E o septo membranoso, ele está localizado ao longo do seu anel, nessa linha tracejada, né?
E também a gente tem aqui na seta a comissura anteroseptal. E a gente percebe aqui que a gente tem as cordas, elas têm inserções diretas na parede septal e tem um número variável de músculos papilares. Já a válvula mitral, nessa imagem B, ela tem apenas dois folhetos. Tem o folheto anterior e o folheto posterior, e os músculos, cada um com músculo papilar abaixo de cada comissura. A gente tem também as cordas, a gente percebe que elas têm inserção apenas nos músculos papilares. Aqui ficava mais amplo. Aqui essas cordas estão localizadas apenas nos papilares. E a gente tem apenas dois músculos papilares, então. A gente tem papilar anterolateral e o póstero medial. Em uma visão de eixo curto, nós temos o orifício da válvula tricúspide em formato de um D invertido, como a gente consegue ver nessa imagem, nesse nível do anel. E se a gente descer um pouquinho, né, a gente, a nível do folheto médio, vai também ter um formato mais triangular. Agora, em contrapartida, a válvula mitral, ela tem um orifício elíptico, tanto nesse primeiro nível quanto no segundo. Ela sempre vai ser mais ovalada, quanto na tricúspide vai ter esse formato mais triangular em um D invertido. Agora vamos conhecer então sobre os ventrículos, começando pelo ventrículo direito. Anatomicamente, o ventrículo direito ele pode ser dividido em regiões de via de entrada, regiões da porção trabecular e região da via de saída. A via de entrada, ela corresponde à região entre a linha do anel da válvula, que aqui está entressejado, até onde chegam as cordas tendíneas, como a gente consegue observar aqui na imagem. E a porção trabecular, ela tem essas trabéculas grosseiras ao longo de todo o ventrículo. E a via de saída é a via de saída pulmonar. Aqui a gente tem uma característica específica dessa porção trabecular do ventrículo direito, que são essas trabéculas grosseiras na face septal, e a gente tem também uma grande banda muscular que vai separar a via de saída, que é a chamada trabécula septomarginal, e ela tem esse formato em Y. E entre os braços da trabécula vão existir uma prega proeminente situada aqui na parede livre, que é conhecida como crista supraventricular, e ela vai separar a via de entrada da via de saída desse ventrículo. Na base da trabécula septomarginal, a gente tem uma estrutura muito conhecida, que é a banda moderadora representada aqui pela seta. É uma estrutura muscular que vai unir a parede livre à superfície septal, junto também à base do músculo papilar anterior do ventrículo direito. E essa banda moderadora, ela é comumente utilizada na ecocardiografia como uma marca anatômica do ventrículo morfologicamente direito. Então, em cardiopatias complexas, no qual a gente fica na dúvida de qual ventrículo que está em tal região, se a gente encontrar a banda moderadora, provavelmente, né, a gente tem o ventrículo direito, morfologicamente direito. E já agora, diferentemente, a gente observa aqui o ventrículo esquerdo. Ele também vai ser dividido em via de entrada, que está associada à válvula mitral, a porção trabecular, que aqui a gente percebe que elas são mais finas e delicadas quando comparadas ao ventrículo direito, e também elas vão se concentrar apenas no ápice, em contrapartida do direito, que ela ficava presente em todo o ventrículo. E a via de saída, que vai ser formada pela aorta. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver caracteristicamente a diferença do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo em relação ao padrão trabecular. Então, aqui no ventrículo direito, a gente percebe que as trabéculas elas são mais grosseiras, enquanto aqui no ventrículo esquerdo, elas são mais finas, delicadas e concentradas na porção apical. Outra diferença que a gente pode observar é que quando a gente faz esse corte, né, numa secção transversal, a gente percebe que o ventrículo direito é um formato crescente e o ventrículo esquerdo, ele tem esse formato mais circular. E outra característica que chama bastante atenção é em relação à espessura da parede. O ventrículo esquerdo, ele é de cerca de 3 a 4 vezes maior do que o ventrículo direito. Então, resumidamente, a gente tem aqui as diferenças entre o VD e o VE. Então, a primeira diferença, o VD ele tem uma descontinuidade da tricúspide e da pulmonar, enquanto aqui a gente vai ter uma continuidade mitral e aórtica. Aqui o trato de saída do VD vai ser muscular, aqui a gente vai ter um trato de saída muscular e valvar.
Aqui no VD nós temos a banda septal e parietal, o esquerdo não tem. No VD a gente tem as trabeculações apicais grandes, né? Enquanto no ventrículo esquerdo elas são fininhas, são pequenas. Aqui a gente tem a parede septal grosseira, e aqui vai ter essa parte aqui mais septal, ela vai ser mais lisa. E então, além disso, como a gente vê naquela imagem do corte transversal, a gente vai ter o VD em forma crescente e o VE circular. A parede do VD vai ser fina, cerca de 3 a 5 milímetros, enquanto o VE vai ser mais espessa, cerca de 12 a 15 milímetros. O VD recebe a válvula tricúspide, o VE recebe a válvula mitral, e a via de saída do VD é constituída pela válvula pulmonar e a do VE pela válvula aórtica, como a gente consegue observar aqui nessas imagens. Agora, então, as válvulas semilunares. As válvulas semilunares, elas conectam os ventrículos, as grandes artérias, e elas servem para manter o fluxo sanguíneo unidirecional. Elas consistem em um anel, cúspides e comissuras, e por não possuírem um aparato tensor, que são formados por cordas tendíneas e músculos papilares, as válvulas semilunares, elas são mais simples do que se a gente for comparar com as válvulas atrioventriculares que a gente viu anteriormente. E a sua abertura e fechamento acabam sendo um processo mais passivo. E a gente tem como representantes a válvula pulmonar e a válvula aórtica. A válvula pulmonar, como a gente vê aqui nessa imagem retirada do néter, a válvula pulmonar ela fica mais próxima aqui da parede torácica. Então, aqui seria a parede torácica, ela fica bem mais próxima à parede torácica, a próxima borda superior esquerda do externo, e o seu orifício ele vai estar direcionado para o ombro esquerdo. Então, aqui a gente tem o lado esquerdo, aqui a gente tem o lado direito. Ela é constituída por 3 válvulas semilunares, e uma característica ela que não possui, que ele é anel verdadeiro. Então, quando a gente via a válvula triventricular, a gente tinha aquela linha, né? Aquela linha tracejada que era representada pelo anel. Na válvula pulmonar, não. Então, a gente consegue observar essa inserção valvar, ela vai obedecer ao padrão semilunar. Então, tem essas ondinhas, digamos assim. E não tem uma estrutura igual aquele anel da válvula atrioventricular. E aqui a gente tem ainda, nesse apontado pelas flechas, né, interior de cada seio valvar, as áreas de miocárdio, que são essas representadas pelo asterisco. E essas válvulas, ou folhetos, eles recebem o nome de acordo com a cada posição espacial que eles ocupam. Então, a gente vai ter uma anterior, uma válvula direita e uma válvula esquerda. Então, aqui é a válvula anterior, posterior direita e a posterior esquerda. Já a válvula aórtica, ela vai situar posteriormente e à direita o tronco pulmonar. Então, aqui é o tronco, atrás dela, né? Posteriormente, a gente vai ter a aorta e vai estar localizado à direita do tronco pulmonar e ocupando também a posição central do coração. Ela também não vai ter um anel verdadeiro, assim como o tronco pulmonar, uma vez que suas inserções das válvulas, elas vão se fazer também em linhas semilunares. Aí, cada uma dessas semilunar, ela vai delimitar, juntamente com a parede torácica, então, né, o folheto com a parede torácica, vai caracterizar um chamado espaço de seio de Valsalva. E a gente tem 3 seios aórticos, um coronariano direito, então aqui, né, com a estrelinha, a gente tem a artéria coronária direita e a coronária esquerda. Então, correspondente a ele, da artéria coronária direita, vai ser o folheto coronariano direito. Correspondente à artéria coronária esquerda, nós temos o folheto coronariano esquerdo e o folheto não coronariano. E aí, além disso, cada espaço, né, entre a parede e as válvulas, a gente tem os chamados seios que levam os seus respectivos nomes: seio coronariano direito, coronariano esquerdo e o não coronariano. Em relação às grandes artérias, a gente tem então a artéria pulmonar, que ela vai emergir do ventrículo direito, né, no primeiro pedaço, que é o tronco pulmonar, e ele vai ficar anterior e à esquerda da aorta. Então, nesse plano, aqui é a esquerda, aqui é a direita. Então, ele vai estar anterior e à esquerda da aorta, e vai se bifurcar em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. A artéria pulmonar esquerda, à medida então que esse tronco vai se bifurcando, a artéria pulmonar esquerda, ela tem até uma continuidade. Ela pode observar que ela respeita esse trajeto anatômico no ângulo de cerca de 120 graus com o tronco pulmonar e segue sobre o brônquio esquerdo.
Enquanto isso, a pulmonar direita, a gente percebe que ela não tem essa continuidade, é como se ela tivesse encaixada aqui, formando um ângulo reto, o ângulo de 90 graus, e ela vai seguir aqui próxima ao brônquio direito. Já a aorta, a gente tem ela, a sua porção ascendente, né, que é a sua porção inicial, ela ficará à direita do tronco pulmonar. E após ela sair da cavidade pericárdica, né, então a gente vai ter a origem das artérias. Então aqui a gente tem a aorta ascendente, a gente vai ter como primeira artéria, a artéria braquiocefálica, a artéria carótida comum e a artéria subclávia esquerda. E nota que a gente tem também um ducto arterial que está se comunicando entre a artéria pulmonar esquerda e a aorta. E nessa sua extremidade, né, distal, a gente tem o istmo aórtico, que é representado por essa seta. E aqui ela tem, então, a aorta ela é composta por regiões. Então, ela tem essa primeira parte, a região ascendente, que ela emerge do ventrículo esquerdo, saindo à direita do tronco pulmonar. Depois, quando ela passa do tronco braquiocefálico, é chamado de arco aórtico. Depois, a porção descendente, ela vai dar origem próxima, né, após o istmo aórtico. E aí a gente vai ter a sua porção torácica e sua porção abdominal, que estarão localizadas geralmente, né, habitualmente à esquerda da coluna vertebral. Outra estrutura, né, o canal arterial, que ele vai estar presente apenas durante a vida fetal e em casos normais, né? E o canal arterial, que aqui está representado nessa imagem tomográfica, ele é interposto entre uma porção proximal da artéria pulmonar esquerda e a face anterior do arco aórtico. E durante a vida fetal, ele tem a função de fazer comunicação entre a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. E o seu fechamento, né, sua constrição, geralmente vai ocorrer dentro a 24 a 48 horas após os nascimentos e recém-nascidos a termos, e é mediada por uma combinação de fatores, como aumento da pressão de da tensão do oxigênio sistêmico, diminuição dos níveis circulantes de prostaglandinas e prostaciclinas. Já em relação à circulação coronária, as artérias coronárias direita e esquerda, elas surgem dos seus seios aórticos correspondentes. Então, aqui nessa imagem, quando um observador ele visualiza os seios aórticos a partir do seio não voltado para a face, olhando em direção ao tronco, né, que azul é o tronco, ele verá então numa situação normal. À direita, ele vai ver a artéria coronária direita e à esquerda, a artéria coronária esquerda. E uma questão importante é em relação à dominância coronariana. Então, ela é definida por quem dará a origem ao ramo descendente anterior, que corre no sulco atrioventricular posterior. E não tem relação, então, com o tamanho da coronária ou em relação à importância, mas sim em quem vai dar origem a esse ramo descendente posterior. Então, de maneira geral, na população, 70% é originário pela coronária direita, aqui, em 10% é originário da coronária esquerda e em 20% é a forma balanceada, de modo que tanto a artéria direita quanto a artérias circunflexas esquerdas, elas vão fornecer ramos descendentes posteriores. Em outra relação, a que a artéria coronária direita, ela vai passar entre o tronco pulmonar e o átrio esquerdo e vai ser coberta pelo apêndice atrial direito. E ela vai irrigar a parede livre do ventrículo direito, o terço posterior do septo e a parede inferior do ventrículo esquerdo e do átrio direito. E ela emite alguns ramos, como o ramos do cone, o ramo do nó sinusal, a artéria marginal e a artéria do nó ventricular e a artéria descendente posterior direita, no caso dessa imagem. Já em relação à coronária esquerda, ela vai estar localizada entre o tronco pulmonar e o átrio esquerdo, e ela é coberta pelo apêndice atrial esquerdo, e ela vai irrigar os 2/3 anteriores do septo, a margem esquerda, a parede livre do VD e a parede anterior e lateral do VE. E aí, nessa imagem, a gente consegue ver, então, aqui os seus ramos, que é o tronco da coronária esquerda, a artéria coronária descendente anterior esquerda, a artéria coronária circunflexa e a artéria marginal. Já em relação às veias coronárias, elas têm, juntamente com os linfáticos, elas têm a função de trabalhar em conjunto para remover
o excesso de fluido do interstício miocárdio do saco pericárdio. E essa drenagem, ela é feita principalmente para o seio venoso. Então, a gente tem algumas veias características, que é a veia de Tebésio, que ela tem pouca importância, mas, assim, de maneira geral, ela drena diretamente para o ventrículo direito e para o átrio direito. Nós temos as veias cardíacas direitas, que drenam para o átrio direito quase todo o sangue que irriga o VD. E o mais conhecido, que é o seio venoso, no qual ele vai receber sangue das artérias médias, pequenas e grandes, as veias grandes, médias e pequenas, né, desembocando nesse seio coronariano. Já por último, nós temos então o sistema de condução cardíaco. Ele é composto por células musculares especializadas que vão fazer a condução do estímulo cardíaco e ela é formada então pelo nó sinusal, que é conhecido como o marcapasso primário do coração, que está localizada na transição da veia cava superior com o átrio direito. Depois nós temos, então, o nó atrioventricular, que ele vai estar localizado dentro da parede atrial direita, naquela imagem que a gente viu, que é no vértice superior do triângulo de Koch. E a gente vai ter, então, em seguida, o feixe atrioventricular, que também é chamado de feixe de His, que ele vai penetrar o corpo fibroso central, levando os estímulos dos ventrículos, e depois ele vai começar a se ramificar em o ramo esquerdo e depois no ramo direito, atravessando o septo interventricular. E a gente também tem as fibras de Purkinje, que são essas pequenas ramificações transmurais. Então, nessa imagem anatômica, a gente consegue ver a localização de cada uma dessas estruturas. Então, aqui, nessa primeira imagem, nós temos o nó sinusal. Aqui, lembrando do triângulo, aqui no vértice superior, nós temos o nó atrioventricular. Aí aqui a gente tem a origem do ramo direito e o ramo esquerdo. Bom, então essas foram as minhas referências. Eu utilizei o livro que é a nossa bibliografia base, que é o livro de Mosen Adams, Heart Disease. Utilizei o Anderson, Pediatric Cardiology, da terceira edição, o livro de Croce, Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular Pediátrica, e o Atlas de Anatomia Cardíaca, de Schumpeter e Mori, e o Atlas de Anatomia Humana, o Netter. Muito obrigada.